Hoje é aquele quadro aqui do canal onde eu respondo as perguntas que vocês me mandaram no dia 25 de novembro, quinta-feira, então vamos ao vídeo. Muito bem, todos aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urch, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Pois bem, então vocês mandaram várias perguntas, como sempre eu olhei elas, meu muito obrigado por todo mundo que contribuiu. Infelizmente eu não consigo responder todas, mas por favor continuem mandando, alguma hora eu vou responder. Eu realmente seleciono de forma aleatória, eu vou passando aqui as perguntas e faço uma pré-seleção só para não ficar na frente do vídeo procurando pergunta. Então já pré-selecionei várias, não fico pensando nas respostas, mas apenas para agilizar o vídeo. Então já vou responder e temos várias. Mas antes eu queria fazer um convite, porque hoje é domingo que vocês estão assistindo esse vídeo, eu estou gravando no sábado à tarde, 6 da tarde de sábado. Eu estou de camisa porque hoje eu dei uma aula na PUC, o MBA de Segurança de Dados, foi uma aula sobre criptoativos, regulação e tributação. Ficou muito bacana, por sinal. Mas enfim, só para quem é inscrito neste MBA. E voltando, por que eu falei disso mesmo? Ah, sim, eu tô de camisa, gravando no sábado às 6 da tarde. Mas o convite, que eu me perdi a linha de raciocínio, o convite é domingo, último dia de Black Friday, nós estamos com uma promoção do Follow the Money, plano anual com 20% de desconto. Então quem ainda não faz parte da nossa comunidade, são conteúdos exclusivos, sempre inéditos. Toda quarta-feira tem um conteúdo novo, quase sempre a gente faz ao vivo, nós respondemos as perguntas que vocês, assinantes, estão também assistindo e contribuem. Também temos nosso grupo do Telegram, exclusivo aos assinantes, onde eu interajo. Então quem quiser fazer parte, hoje, último dia, plano anual, Follow the Money, 20% de desconto, link na descrição do vídeo, como sempre. Muito bem, então, mãos à obra, vamos lá. Primeira pergunta aqui da Invest Like a Girl, underline. Por sinal, ela é muito bacana, ela tem uma conta aqui no Instagram, sigam ela, Invest Like a Girl, ela sempre traz conteúdos bem diferentes, traz citações, reflexões sobre investimento, mercado, eu recomendo. E ela pergunta o seguinte, petróleo, é para cima, é para baixo ou para cima? Pois, essa última semana foi uma gangorra, estava indo para cima, mas teve a turbulência da sexta-feira com a notícia da variante da África do Sul e, claro, sacudiu os mercados demais e acabou impactando no curto prazo. Honestamente, minha avaliação é que esse é um temor de curto prazo. Eu não consigo imaginar agora essa nova variante causando sérias repercussões na atividade econômica, na demanda por petróleo. Então, eu não acho que é isso que vai gerar agora um novo lockdown a ponto de, no mundo inteiro, ter uma queda brutal de atividade econômica durante alguns meses ou algumas semanas. Esse não me parece ser o cenário base, então acho que foi mais um temor de curto prazo e logo veremos o petróleo voltar a subir, porque a demanda por petróleo, ao contrário de outras commodities industriais, é muito mais estável. Commodity como minério depende de crescimento econômico, construção civil, crescimento industrial, mas petróleo é preciso para praticamente tudo para rodar a economia. Então eu acho que petróleo ainda é tendência para cima, até porque toda a questão ESG. Eu fiz um vídeo recente sobre petróleo, vou colocar aqui também o link, foi depois que o Biden disse que ia liberar aquelas reservas de petróleo estratégicas, que, honestamente, não teve nenhum efeito, mais um vexame, mas no dia seguinte ou 2 dias depois, saiu a notícia da nova variante, que teve muito mais impacto no preço do barril de petróleo do que as reservas, a liberação de reservas estratégicas do Biden. Mas enfim, para mim a tendência ainda é de alta, porque a demanda vai seguir em alta ou até para cima, com uma oferta relativamente mais restrita. Petróleo. Pergunta aqui da Leilang95, ou do Leilang, não sei. Quero me expor a criptos, quais as vantagens e desvantagens de uma ETF como Hash 11 ou QBTC 11 e entre outros? A vantagem é que é algo muito mais simples no ambiente que você já conhece, que é a própria plataforma da B3, então pela Liberta Investimentos você consegue acessar no seu home broker ou por meio do seu assessor e comprar esse ETF sem ter nenhuma preocupação de custódia e nem se preocupar com a empresa, a corretora, a exchange, por exemplo, que eu sempre recomendo a Bitso para quem quiser comprar direto numa exchange de criptomoedas. O link da Bitso também está aqui na descrição do vídeo. A diferença, então, é a facilidade, está no ambiente que você já conhece, você não precisa custodiar,
Então você deixa com o próprio ETF. Claro que o ETF tem um custo de carrego, porque há uma taxa de administração do ETF. Costuma ser baixa, mas tem um custo embutido. O que mais? Acho que essas são as principais vantagens, é mais a facilidade mesmo. Porém, com o ETF você não tem o benefício ou a alternativa de mandar para uma carteira sua. Então, por exemplo, se você quer comprar BTC e mandar para uma carteira, utilizar, fazer qualquer coisa com ele, no ETF você não consegue. Você tem apenas o instrumento o instrumento detém posições em criptoativos, em Bitcoin, Ethereum, etc. Mas você não consegue mandar para uma carteira sua. Então fica lá apenas na B3, custodiado nos custodiantes, mas nunca com você. Então é assim que funciona um ETF. Vamos lá, mais uma aqui, a do J. Furata. Fernando, por que o mercado se comporta igual ao Bitcoin? Quando o Ibov cai, o mercado cai no geral. Pois então, boa pergunta. E é o que a gente viu na sexta-feira agora, com essa turbulência toda da variante da África do Sul, onde o Bitcoin realmente se comportou como um ativo de risco e no momento de correção de mercado, de fuga de risco ou de mais aversão a risco, o Bitcoin também se comporta dessa maneira. E talvez essa tenha sido uma previsão, uma expectativa até irreal com relação ao Bitcoin, de que ele se comportaria como um ativo livre, não livre de risco, mas um hedge de proteção contra momentos de turbulência, tensão nos mercados, e seria completamente descorrelacionado. Sim, durante muito tempo ele teve uma descorrelação grande com o mercado, mas nos últimos tempos até tem tido mais relação com o mercado, com ativos de risco. E quando a gente vê o mercado desabando, o Bitcoin vai junto. Porém, no longo prazo, ele tende a performar melhor do que outros ativos. Então isso é importante também deixar essa mensagem aí. Mas no curto prazo, ele ainda não se comporta como um ativo de proteção, não é ainda um ouro digital. Eu sempre reforço que para mim ele é um candidato a ouro digital. Pode chegar lá? Pode, mas ainda não chegou, e quando a gente vê esses momentos, como foi na sexta-feira, praticamente estava tudo caindo, a não ser bonds americanos, subindo de preço, caindo rendimento, ou bonds de governos seguros, e também ouro, que ouro estava subindo na sexta-feira, ou pelo menos estava relativamente estável em leve alta. Então acho que é isso que explica. Aqui a pergunta do Lope Fabre. O que preciso fazer para poder trabalhar na Liberta Investimentos? Primeiro, querer trabalhar no mercado financeiro, vontade de aprender, iniciativa, proatividade, e mandar um e-mail com seu currículo para talentos@liberta.com.vc. Não é BR, é VC. talentos@liberta.com.vc. Aqui mais uma, vamos lá. Acho que é Julia Nunes. A alta do petróleo pode valorizar ou desvalorizar as ações das petrolíferas aqui? Em tese, sim. Quando o petróleo sobe, significa que a commodity que essa empresa produz e vende vai se valorizar, portanto, ela tende a ter uma receita maior. Então, em tese, sim, deveria valorizar as ações daqui. É claro que Brasil é Brasil, então, às vezes, fatores domésticos podem se sobrepor aos fundamentos do petróleo no mundo inteiro, especialmente quando a gente fala de Petrobras. Recentemente estava conversando com o João Luiz Braga, da Encore, ele que era da XP Asset, agora está na Encore, um cara fantástico, uma visão muito bacana de investimentos e de como gerir recursos no longo prazo. E a gente conversava sobre Petrobras, como está nos menores patamares de valuation da história. Então, realmente está muito baixo, olhando o preço sobre lucro ou preço sobre vendas da Petrobras. E por que isso acontece? Bom, claro que tem um momento tem o agravante, porque é uma empresa de controle estatal. Então, o que acontece em Brasília, quando o Bolsonaro fala alguma besteira, que diz que vai controlar o preço do petróleo, depois diz que não, mas aí vem algum outro ministro e diz que é importante controlar o preço, ou então Câmara, ou então alguém do Judiciário, enfim. Sempre tem alguém no governo querendo controlar o preço de petróleo e querendo usar a Petrobras para isso. Então, esses fatores domésticos, internos nossos, pode acabar impactando o papel da empresa independentemente do que acontece com o preço do petróleo. Aqui tem uma pergunta importante e que tem sido alvo de debate por mais de uma vez. O seguinte,
Eu vou tentar, pela última vez, falar sobre isso, espero que fique claro, mas vamos lá. A fracionalidade do BTC não geraria uma oferta maior do que o total de moeda fiat existente? Então vamos lá. Isso significa a divisibilidade do BTC. O máximo que pode haver de bitcoins é 21 milhões de unidades, mas cada unidade é perfeitamente divisível em até 8 casas decimais, então ele pode ser fracionado. Então se você pegar os 21 milhões de unidades, cada uma dessas 21 milhões pode ser fracionada em até 8 casas decimais. A menor fração é denominada de Satoshi. Um BTC significa 100 milhões de Satoshi. Se nós somarmos ou multiplicarmos 21 milhões vezes 100 milhões de Satoshi, teremos 21 milhões de BTC. Essa é sempre a oferta máxima. E se nós dividirmos ainda mais, um BTC for divisível em até 10 casas decimais, ou 15, ou 20, ou 100, não importa. O somatório de todas essas mini frações ainda chegará a apenas 21 milhões de unidades. É como você pegar uma barra de ouro e fracionar o ouro em 10 partes, ou 20 partes, ou 100, ou 200, ou 1000, ou 1 milhão, até o mínimo possível que a tecnologia humana permitiria, um grão de areia, equivalente a um grão de areia de ouro. Se nós agrupássemos todos esses mini grãos de ouro, daria ainda assim a mesma barra de ouro. Então não importa a divisibilidade, e por ser digital, claro que a divisibilidade ela é perfeita e permite mais divisibilidade, mas ainda assim o somatório das partes chegará ao mesmo resultado, 21 milhões de unidades. E você pode pensar essa forma de fracionamento para qualquer bem, qualquer ativo, ação de empresa, você pode fracionar o quanto quiser, mas o somatório das partes ainda assim dará a mesma conta final. 21 milhões de unidades, uma barra de ouro, uma pizza, uma empresa Apple. Se fracionarmos ainda mais as ações da Apple, ainda assim chegaremos à mesma empresa Apple. Então é nesse sentido que a divisibilidade não mina a escassez do ativo, porque essa é a confusão que alguns fazem. Pô, mas se eu posso dividir, eu estou criando unidades adicionais, portanto eu estou minando a escassez do ativo. Não, você não está adicionando 21,2 milhões. Ainda é os mesmos 21 milhões, porém é uma fração, é uma divisão. É como você tem uma unidade, dividiu por 2, agora você tem 2 unidades menores. Se somar as duas, ainda voltará à mesma unidade anterior. Então, divisibilidade não significa minar a escassez. E a divisibilidade, para tentar encerrar esse argumento, nada garante que ao dividir mais um Bitcoin, ele vai se valorizar no mercado, ou vai perder valor. Não tem nenhuma relevância, pensem apenas em quantidade e não valor monetário. A quantidade de BTC seguirá sendo a mesma. Se nós dividirmos cada BTC em apenas 2 casas decimais, ou 20 casas decimais, ainda assim será o máximo de 21 milhões de unidades, e isso não pode ser alterado. Espero que finalmente isso tenha ficado claro, porque essa pergunta volta sempre à tona. Vamos lá. Aqui do Leandro Soncri. Por que não investimos em educação e finanças nas escolas? Pois é, deveríamos ter educação financeira na escola, sem dúvida, mas eu diria que antes de buscar delegar essa tarefa, faça em casa. Não delegue para a escola, não delegue para uma escola pública, nem para uma escola privada. Seria importante que tivesse? Sim, e converse com a sua escola, faça de alguma maneira com que a escola que os seus filhos estejam, tente introduzir esse ensinamento, esse aprendizado na sua escola de alguma maneira, mas não deixe apenas para a escola. Assuma as rédeas, a responsabilidade, você mesmo eduque seus filhos financeiramente. Não dá para esperar. Tem uma frase interessante se não me engano é do Mark Twain, talvez eu erre, tá? Eu sempre esqueço quem são os autores das frases, onde ele diz que nunca deixe a escola interferir com a educação dos seus filhos, ou com a sua educação. E eu penso dessa mesma maneira. Enfim, sigamos. Aqui é do Breno. Qual indicador mostra aumento da demanda / consumo? Ele está maior que pré-pandemia? Pois então,
A gente pode, pensando em demanda agregada, que seria o somatório de todas as demandas de uma economia, a gente pode medir a demanda pelo PIB, e a demanda é a oferta também, o que é produzido é consumido, então até o PIB é uma igualdade, tudo que foi produzido foi consumido pelos cidadãos. Essa é uma forma de medir a demanda. Se o PIB está crescendo bastante, a demanda e a oferta está crescendo, e a forma de medir que a demanda está crescendo mais do que a oferta é via preço. Então, quando a gente vê uma inflação de preços muito relevante, normalmente está relacionado a uma demanda que está muito aquecida. E uma demanda que gera inflação de preço significa que a demanda está superando a oferta. Ou seja, há mais demanda monetária, o dinheiro em circulação, isso que permite com que as pessoas demandem mais, do que bens e serviços sendo produzidos. Então aumentou mais o lado da demanda do que o lado da oferta. É bem o que a gente tem visto no momento em vários países, onde a demanda permaneceu muito elevada, a oferta não conseguiu aumentar com o mesmo ritmo, mas mesmo a oferta também aumentou, mas como a demanda agregada subiu mais que a oferta agregada, a consequência é aumentos de preços no mundo inteiro. O nível de preços está aumentando, é o que a gente tem visto nos Estados Unidos, Brasil e vários outros países. Então essa é uma forma de medir como a demanda aumentou mais do que o nível pré-pandemia. E a gente pode medir isso tanto por gasto, tanto pelo... Depende de cada setor, você pode medir por indicadores de cada setor, nível de produção industrial, nível de venda de cada setor. Claro que é importante comparar o nível real, ou seja, o indicador nominal ajustado pela inflação. Então, são formas de medir como a demanda se comportou. Vamos lá. E só para mostrar, eu acho que eu falei no vídeo... Acho que foi o último vídeo que eu publiquei aqui no canal sobre a inflação, a real causa da inflação, acho que esse é o nome, ou a verdade sobre a inflação, onde eu comento justamente esse ponto, mostrando como a oferta em vários itens na economia global, em nível de produção, está maior do que o nível pré-pandemia. E ainda assim estamos vendo aumentos de preço. Ou seja, a demanda aumentou mais do que a oferta. Aqui do Victorix, qual o nome daquele jogo que que se você criar muito dinheiro a cidade quebra? Lembro que tinha postado. Sim, essa é curiosa, né? Como os insights de inflação eles acabam sendo absorvidos pelas gerações, especialmente aquelas que foram machucadas pela inflação. Esse jogo é o SimCity, é um jogo de computador muito antigo, onde você era o prefeito da cidade, e muito bacana o jogo, eu gostava bastante. E tinha um cheat code, né, um código para trapacear, que era para você ganhar dinheiro, você imprimir dinheiro. E eu não lembro exatamente qual era o cheat code, eu sempre esqueço. Mas você teclava isso no teclado, então escrevia esse cheat code, e você ganhava dinheiro, imprimia dinheiro do nada. Só que essa impressão de dinheiro no jogo acabava gerando alguns desastres naturais, então era uma trapaceada que tinha consequências não intencionadas, então o tiro saía pela culatra sempre que se tentava imprimir dinheiro, burlando as regras do jogo. Então até o jogo captou isso muito bem. Vamos lá, mais uma aqui. Aqui do Cassiano Rubens. Metaverso é uma aposta? É até difícil a gente definir o que é o tal do metaverso. Tá aí o Facebook mudou o nome da empresa, agora é o Grupo Meta, para explorar ainda mais o metaverso. No Brasil, eu gosto muito da Paradigma Education, Felipe Santana, que escreve bastante sobre isso há bastante tempo. Ele realmente está na vanguarda desse mundo de metaverso, de NFTs e todas essas aplicações. E eu acho que não é nem para dizer que metaverso é uma aposta. De alguma maneira, metaverso já é uma realidade. Algumas coisas que estão acontecendo em termos de metaverso, de jogos online, jogos em blockchain, NFT, então já tem um pouco de realidade nisso. Se vai ser um metaverso da forma como ele está sendo pensado pelo Facebook, etc., se ele vai ser transformador a ponto de estar presente nas nossas vidas no dia a dia, eu não sei ainda. Talvez eu até seja meio cético com essa ideia de ter uma segunda vida numa realidade virtual, isso fazer cada vez mais parte do nosso cotidiano. Não sei. Tenho minhas dúvidas.
Aqui do Daniel Ferrari. Com essa nova variante do Covid, acha que se estourar uma terceira, quarta onda, a economia e a inflação irá piorar? Boa pergunta. Claro que tudo depende, e eu até, voltando um pouco no que eu tinha falado no início do vídeo sobre essa nova variante, a minha expectativa com o que deve acontecer, eu espero, obviamente, eu rezo para que eu não tenha que morder a língua e dizer, olha, essa variante é muito mais grave do que a gente imaginava, vão impor lockdown, vai ter que tomar terceira, quarta, quinta dose, enfim. Espero que não seja isso e que as vacinas que hoje já mostram eficácia em termos de evitar agravamento dos casos e evitar óbitos, é o que a gente vê pelos dados, e espero que elas consigam dar conta dessa nova variante, e acho que essa é a expectativa pelo que eu li brevemente nessas últimas horas, de quem entende do assunto. Então, eu não espero algo catastrófico por conta dessa nova variante. Mas é claro que as restrições que podem surgir, em alguns casos já começou a surgir restrição de voos, então impedindo voos da África do Sul e de alguns outros países do sul da África. Será que pode ter mais restrições? Pode. Vai impactar a oferta, pode restringir mais alguma operação do tipo portuária, de indústria, pode agravar a cadeia de suprimentos global? Pode. E ao mesmo tempo, se governos tentarem mais uma vez estimular para manter a demanda elevada, sim, vai ser mais inflação. Então eu diria que um cenário de uma terceira e quarta onda, ele é muito negativo para a inflação. Eu diria que a inflação tende a subir mais com mais uma onda. Mas os governos hoje, bancos centrais, eles estão muito mais amarrados, então tem pouco espaço de manobra depois de tudo que eles fizeram, né? Até porque a inflação já está nas alturas. Vamos lá, mais pergunta aqui. A do Fernando Batista, acho que é o nome. Além de commodities, o Brasil tem algum outro ponto forte? Sim, assim, é uma pergunta bem genérica, né? Não sei se é apenas sobre papéis de empresa, então, mercado financeiro, ou o Brasil no sentido mais amplo, nossas vantagens competitivas. Capital humano, sem dúvida que é uma vantagem competitiva no Brasil, nós somos muito flexíveis, adaptáveis, temos jogo de cintura. Eu que felizmente pude trabalhar em vários lugares do planeta, consegui ver como nós conseguimos nos diferenciar em várias culturas, seja nos Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Inglaterra, China, nós realmente temos bons diferenciais. Mas como eu sempre digo, os nossos diferenciais acabam sendo contidos, ou a gente não consegue preencher todo o nosso potencial, porque temos carga tributária muito elevada, burocracia muito elevada, Estado muito inchado, um gasto muito elevado, então, sim, não tem como. É aquela história de botar o empresário, o empreendedor para correr com uma mochila cheio de pesos, cheio de anilhas nas costas. Quanto mais anilha você põe, os impostos, mais difícil é de correr. E não adianta dar chicote no cara, não, vai correr agora. Não tem como. Então, acaba que commodities são as nossas principais vantagens competitivas, especialmente minério de ferro e commodities agrícolas, pelas nossas naturezas, né? Assim, nossa vantagem de realmente o que o Criador nos deixou nesta região, nesse território aqui. Pois bem, então nós temos muitos pontos fortes, é importante liberarmos esses pontos fortes para que eles possam trabalhar e desenvolver todo o seu potencial. Aqui do Gabriel Luiz, não, perdão, outro aqui. Maluf, se o protocolo / código do Bitcoin pode ser copiado ou duplicado por qualquer um, onde está seu valor? Essa é uma pergunta muito boa e eu fiz um vídeo sobre isso chamado O Paradoxo do Bitcoin, que eu vou colocar o vídeo aqui em cima, onde eu digo o seguinte: embora os códigos do Bitcoin sim possam ser copiados facilmente por qualquer um, entrem agora no GitHub. Deixa eu até mostrar isso para vocês. Eu tô aqui com... vamos botar aqui, ó. Aí o pessoal já vê GitHub Bitcoin. Vamos lá. Ó, aqui estamos no GitHub do Bitcoin. Para quem não sabe, GitHub é um repositório de códigos de projetos de software colaborativos, normalmente projetos código-fonte aberto, open source software.
e toda a governança e de manutenção, correção, atualização dos códigos desses projetos normalmente ocorre dentro do GitHub. Não é o único, mas tem sido o principal. E com o Bitcoin não é diferente. Então qualquer um pode entrar no GitHub, copiar os códigos do Bitcoin e criar o próprio Bitcoin. Poderia criar aqui o Bitcoin Urish em questão de minutos. Pronto, está criado. Agora, isso não significa que eu vou conseguir fazer com que esse novo Bitcoin tenha algum valor de mercado, porque ele não é o mesmo. Eles são os mesmos códigos, mas ele vai ser uma nova base de dados, ele vai precisar ganhar tração, vai precisar ter alguma vantagem. Pô, por que alguém colocaria dinheiro no Bitcoin Urish? Ah, porque fui eu que fiz? Ok, mas o que ele tem de diferente? Por que ele vai ser mais seguro que o Bitcoin original? Por que ele vai ser mais descentralizado? Quais são as vantagens? Então é muito difícil você conseguir gerar valor num novo projeto. O Litecoin foi cópia do Bitcoin, mas mudou alguns parâmetros. A oferta monetária, em vez de ser 21 milhões, é 84 milhões. Os blocos minerados, em vez de ser em cada 10 minutos em média, em cada 2 minutos e meio. O script, o algoritmo de mineração, em vez de ser o SHA-256, é o script. Enfim, e algumas outras coisinhas mais. Ganhou algum valor, ganhou, mas já está ficando para trás há um bom tempo e não conseguiu substituir o Bitcoin. Não se tornou realmente um substituto do Bitcoin e nem era esse o objetivo. Mas é preciso gerar algum valor além do mera cópia dos códigos. Deixa eu ver se entrou, que não estava entrando o GitHub. Poxa vida, justamente agora que eu vou mostrar não vai entrar. Sacanagem, né? Não está entrando aqui. Mas enfim, não é problema da minha internet está funcionando bem, mas não está entrando aqui. Mas é GitHub, github.com, procure lá, você vai encontrar os códigos do Bitcoin. Se encontrar, que se entrar, depois eu coloco na tela. Então esse é um aparente paradoxo, porque a possibilidade de copiar os códigos não significa minar a escassez do Bitcoin original. A gente já teve essa batalha, inclusive, com o Bitcoin Cash e outras tentativas de criar um Bitcoin melhor. Bitcoin Private, Bitcoin Gold, Bitcoin SV, que é o Fake Toshi lá, o Craig Wright, o cara que diz que é o Satoshi Nakamoto, e é uma fraude. O cara é uma fraude. Mais perguntas aqui. Com alta demanda de energia, é possível que ela seja verde e sustentável? Essa é uma pergunta muito boa, como sempre, as perguntas sobre consumo de energia, matriz energética, demanda de energia, mudança climática, energia verde, ESG. Esse é um tema que eu tenho buscado me aprofundar cada vez mais, porque ele está ditando os rumos, de certa maneira, da nossa sociedade. E eu vejo que há um debate muitas vezes superficial, especialmente quando se fala de soluções para a mudança climática. E obviamente vocês já me viram falando aqui sobre energia nuclear, sobre investimento em urânio, e quando a gente compara as vantagens da energia nuclear junto com as limitações de energia eólica e solar, é realmente impraticável imaginar que a gente vai conseguir combater a mudança climática, manter o padrão de vida que hoje nós temos no mundo inteiro, apenas com energia solar e eólica. É impossível, pelas dificuldades de intermitência, pela área necessária para gerar alta potência apenas com solar e eólica. Assim, tem uma série de problemas que eu não vou aprofundar nessa resposta, ainda vou fazer um vídeo mais, vou fazer vários vídeos mais sobre esse tema. Mas isso não é nem dizer que eu não gosto de energia nuclear, de energia solar e eólica, portanto vamos abominá-las. Longe disso, precisamos ter soluções inteligentes, onde consigamos ter diversidade de geração de energia, para que tenhamos redundância, para que tenhamos confiabilidade, com baixo custo para a sociedade, com o mínimo de impacto no meio ambiente, com baixas emissões de carbono. Assim, tudo isso é preciso buscar. E as soluções que a gente tem visto na toda a agenda de mudança climática, ESG, não endereça essas questões, acaba focando muito mais em eólica e solar, e essa não é a resposta. Por isso tem sido tanta a minha queixa com relação a os incentivos forçados de migrar para energia eólica e solar. Mas eu acho que eu não respondi a pergunta, né? Com alta demanda de energia, é possível que ela seja verde e sustentável? Então, a demanda de energia ela vai seguir aumentando. Enquanto os humanos seguirem
se reproduzindo, aumentar o nível de população e aumentar o padrão de vida, a demanda por energia vai seguir aumentando. Mas assim como a história do mundo mostra que a gente consegue migrar para fontes de energias muito mais eficientes, com uma densidade energética muito maior e com uma densidade de potência muito maior, isso é, a potência de geração de energia por área ocupada, superfície terrestre ou aquática ocupada, a gente vai migrando sempre para energias melhores e mais eficientes. E nesse sentido, se o mundo deixar de ter o preconceito, entender do potencial, controlando os riscos de energia nuclear, sim, a gente vai ter vamos conseguir atender qualquer demanda energética, sendo verde e sustentável, não tem a menor sombra de dúvidas. E por sinal, hoje a energia elétrica por energia nuclear, ela é basicamente ou unicamente via fissão nuclear. Isso é, por meio da fissão de urânio. E essa forma de gerar energia nuclear, ela gera resíduos, que é um dos riscos que é preciso controlar quando se fala de energia nuclear. Mas já está se estudando e o investimento em fusão nuclear não para de crescer. Recentemente compartilhei no meu Twitter algo sobre isso, até deixa eu encontrar aqui. O GitHub realmente não está entrando. Problema de erro do GitHub mesmo aqui, ó. Deixa eu botar aqui no meu profile, no Twitter, porque é bacana aqui, eu acho que eu compartilhei isso. Vamos ver, no Twitter a gente compartilha tanta coisa, né? Que às vezes a gente se arrepende. Tenham cuidado com o Twitter, não usem para desabafo, e eu cometo esses erros seguidamente. Mas deixa eu voltar aqui, poxa vida, não estou encontrando. Profile, Fernando, vamos lá. Pô, era um gráfico interessante onde mostrava justamente isso, aqui, ó, vamos lá. Aqui temos, ó, número de empresas privadas de fusão nuclear. Olha o que aumentou agora em 2021, temos mais de 20 empresas no mundo. Aqui tem a Associação da Indústria de Fusão Nuclear. Então isso significa que o investimento nesse tipo de geração de energia, ele está aumentando e em algum momento, talvez não nessa década ou no início da próxima, nós teremos geração de energia nuclear baseada em fusão, que é mais segura do que a fissão, porque a fissão é separar o átomo e esse processo gera uma liberação de energia brutal. E o caso da fusão é juntar dois átomos, agora me esqueci os elementos que se fundem nesse processo, mas é um processo que, ao contrário da fissão, não gera os resíduos que gera atualmente. Então, sim, nós teremos energia verde, sustentável, que vai dar conta da demanda, e é nesse sentido que eu sou um grande otimista. E eu fico, às vezes, chateado que dizem que eu sou um pessimista. Pelo contrário, quando eu vejo o que nós humanos desenvolvemos e criamos, assim, infinita criatividade da mente humana, é simplesmente, assim, é realmente uma das maravilhas do mundo, e eu fico muito contente e maravilhado de ver o que nós temos feito como humanos, nos últimos anos. E energia nuclear é uma tecnologia fantástica e fusão nuclear será mais fantástica ainda. Então, não se preocupem, mudança climática é um problema, não é um risco à extinção dos humanos, muita gente diz que isso não é. Teremos energia, sim, vai dar conta da nossa demanda, a gente pode se reproduzir, vocês podem ter 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos, não se preocupem, não vai acabar a energia e o mundo vai seguir prosperando. Podem ter certeza disso e podem anotar as minhas palavras e me cobrar daqui 15 anos. A não ser, e aí que pode entrar o meu pessimismo, se governos interromperem esse processo por meio de regulações, proibições e tudo mais. Mas se isso não ocorrer, sou otimista. Espero que eu tenha respondido. Vamos lá. Deixa eu até ver como é que estamos de tempo aqui. 34 minutos, vamos lá. Do Ricardo Gomes aqui, ó. Corretora para operar na Suíça, Inglaterra e Europa. Entre em contato com a Liberta Global. Vou lembrar de colocar o link aqui na descrição do vídeo, onde você pode usar a Liberta Global, tendo conta na Interactive Brokers, normalmente é a corretora que a gente utiliza lá fora, e por meio da Interactive Brokers você tem acesso a todo o mercado mundial. É realmente uma Disneylândia de ativos, você compra tudo que você quiser em qualquer bolsa do mundo, então pode operar em Inglaterra, Europa, Suíça, Canadá, Estados Unidos, tem tudo lá. E o sistema deles é bem bacana.
Aqui é do João FGS Espido, acho que é. Depois de comprar títulos do governo dos bancos, os bancos centrais deixam vencer e tomam o prejuízo? Depende. Depende do título, depende do Banco Central, mas, por exemplo, normalmente os bancos centrais utilizavam para a política monetária, pré-pandemia, pré-crise financeira de 2008, apenas títulos de curto prazo para gerir a liquidez do sistema ou nível de reservas e assim manipular a taxa de juros e manter ela dentro da meta-alvo de taxa de juros. Isso pré-pandemia, pré-crise financeira, 2008. Depois de 2000, e para fazer isso, os títulos eram amplamente de curto prazo. Depois de 2008, quando começou as rodadas de quantitative easing nos Estados Unidos e também no Banco Central Europeu, eles passaram a comprar vários outros ativos, inclusive ativos do Tesouro de mais longa duração, de 10, 15, 30 anos. E também hipotecas. E aí como é que o Banco Central se comporta nesse sentido? Se ele não quer reduzir o seu balanço, ele comprou um título de 10 anos, por exemplo, lá em 2011, comprou um título de 10 anos. Agora, em 2021, esse título venceu. O que o Fed faz? Deixa o título vencer. O vencimento do título, que é o repagamento do título, faz com que o ativo e o passivo do Fed caiam. É como se é uma destruição de um instrumento financeiro, portanto, há uma redução de reservas bancárias e do lado do ativo do Fed, o venceu e foi amortizado aquele título. Portanto, se ele quiser manter o total do seu ativo inalterado, o que ele vai fazer é comprar um novo ativo para recompor e voltar ao patamar antes daquele título ser amortizado. É assim que funciona. Então, se o título se não derem o calote no título, o Fed não tem nenhum prejuízo nisso. Então, simplesmente segura até o vencimento, espera vencer, vai ser amortizado e pronto. Mas se ele comprar uma hipoteca e a hipoteca der o calote, ele comprou trilhões de hipoteca, aí sim o Fed toma o prejuízo, vai ter que reconhecer no seu balanço, o John Doe lá da Pensilvânia não pagou essa hipoteca, o Fed tomou o prejuízo. Sim, é assim que funciona. Aqui outra pergunta do Vaz Weiser. Quais os impactos diretos com o congelamento de preços na Argentina? É a escassez de produtos, que a gente já está vendo há alguns meses. Eu fiz um vídeo já em 2019, eu acho, quando o Macri ainda decidiu congelar preços. Eu falei que era uma burrada, eu ia falar enfim, uma burrada completa. E não há como termos outro resultado. Se você define um preço máximo e que é um preço abaixo do que seria definido no mercado livre, o produto vai sumir das prateleiras, porque o produtor vai ser desincentivado a produzir, porque ele teria prejuízo se produzisse e vendesse no preço máximo, e os demandantes acabam sendo incentivados a demandar muito mais. Pô, se o preço está definido com um teto, cara, posso consumir mais. É como você imagine que algo que todo mundo gostaria, um iPhone. Cara, o iPhone, todo mundo quer um iPhone novo. Agora, digamos que o governo diga, agora o iPhone é uma política de Estado, portanto, o preço máximo do iPhone é R$50. A demanda por iPhone ia explodir. Cara, agora não é mais R$5.000, é R$50. Vamos todo mundo correr para a loja. Mas qual seria o resultado prático? Ia sumir o iPhone. Beleza, ele custa R$50. Mas você encontra algum? Não, nenhum. Porque ninguém vai vender um iPhone abaixo do preço de custo e ter um prejuízo. Então, não funciona controle de preços, jamais funcionou e jamais funcionará. O resultado direto, então, é escassez ou falta dos produtos. Aqui do GMS Pablo. Quem são os primeiros beneficiados da expansão monetária? Obrigado. Depende de como ela ocorre, mas normalmente é o próprio setor financeiro, porque a expansão monetária ela é realizada pelo Banco Central e ele compra títulos ou ativos diretamente do governo. Um Banco Central dificilmente vai comprar algum ativo do cidadão comum, do varejo. Normalmente ele compra dos próprios bancos, das instituições financeiras ou algum hedge fund que porventura tenha conexão direta com o Banco Central. Então esses são os players que acabam sendo beneficiados. Aqui outra pergunta aqui. Quando o ativo sobe desbalanceando a carteira, o que fazer? Vender ou manter? Pois então,
Depende da rapidez que ele sobe, depende da proporção que ele acabou tomando na sua carteira, depende do perfil de risco desse ativo, tem uma série de fatores. Mas é importante que você tenha uma estratégia de alocação e siga à risca essa estratégia com disciplina ao longo do tempo. Então, por exemplo, você definiu que criptos vai ser apenas 20% da carteira, ou 10%. O cripto é muito volátil, às vezes sobe bastante. Quem definiu 10% de cripto e alocou 2 anos atrás, cara, cripto subiu muito. Talvez agora já seja 50% da carteira ou mais. Seria prudente rebalancear, realiza, compra outros ativos para ir rebalanceando. Então, porque assim você também diminui o risco dessa classe de ativos dentro da sua carteira. Esse seria o ideal. Com que frequência rebalancear? Também depende de cada um. Trimestralmente seria algo razoável. Se houve uma valorização muito repentina e desbalanceou por demais e muito rápido, pode antecipar esse rebalanceamento, mas acho que é uma decisão de cada um e buscar ter a disciplina de seguir essa estratégia. Será que o Fed, aqui do André Girardi Farhat, será que o Fed vai seguir aumentando o M2 desse jeito? Essa é uma ótima pergunta, porque me permite explicar o fato de que o Fed não controla M2. O Fed controla reservas bancárias e controla papel moeda impresso. Mas M1 e M2, que significa depósitos à vista, M1, e M2 depósitos a prazo, poupança e outros instrumentos similares, não é o Fed que controla isso. São os bancos ao expandirem o crédito. Além disso, quem também tem impacto no M1 e no M2 é o Tesouro americano, ou qualquer governo que tenha o mesmo arranjo monetário, fiscal, institucional como os Estados Unidos, como existe nos Estados Unidos, e é o que o Brasil utiliza, onde o Tesouro tem uma conta dentro do Banco Central, a chamada Conta Única do Tesouro, ou nos Estados Unidos Treasury General Account, TGA. E quando o Estado gasta e tem um gasto deficitário, ou seja, está apenas desembolsando e gastando, esse gasto sim tem impacto em M1 e M2. Então é importante entender que o Banco Central não controla diretamente M1 e M2, mas sim a base monetária, que é as reservas bancárias e papel moeda impresso. Então será que o Fed vai seguir aumentando o M2 desse jeito? Para o M2 seguir aumentando, a gente precisa ter não apenas os bancos expandindo o crédito, mas o Tesouro americano gastando mais, então com déficit fiscal relevante. E isso tem sido a regra, tanto é que eu mostrei no último vídeo como o M2 americano ele tem estacionado num ritmo de crescimento anual ao redor de 13%, que é mais do que o dobro do que foi na última década. Então, esse é um dos fatores que me leva a crer que essa inflação pode ser menos transitória do que se imaginava. Isso é hiperinflação? Não é hiperinflação. Eu vejo às vezes o Peter Schiff, vai ter hiperinflação, o dólar vai colapsar, assim. Não vai, não é assim que funciona. E o que estão fazendo é bom para o dólar, para a moeda? Não, não é. Mas também não significa hiperinflação. Mas sigamos porque temos... Pô, eu anotei várias perguntas. Vou tentar correr aqui porque a gente já tem 43 minutos. Vamos lá. Recomendação de leitura sobre a crise de 2008 para que eu possa rebater meu professor de esquerda. Não vou falar o seu nome aqui para não comprometer você. Uma que eu gosto muito é o do Tom Woods, chamado Meltdown, mas ele é em inglês. Mas honestamente, leia os artigos do Leandro Roque, editor do Instituto Mises Brasil, no site do Mises, mises.org.br. São fantásticos, ali vai ter muito material para você rebater o seu professor de esquerda. Aqui é do Marco. Qual a diferença entre ações fiscais e de ações monetárias de um governo Banco Central? Pois então, fiscal significa governo tributando, arrecadando da população, se endividando com a população ou com investidores para poder gastar, e o gasto efetivamente. Então tudo isso é o fiscal. Tributação mais o gasto público. O monetário é toda a gestão da moeda pelo Banco Central. Então é o que o Banco Central faz para gerir, para garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, ou estabilidade de preço, seja lá como ele definiu essa estabilidade, 2% ao ano, 3% ao ano, enfim. Mas essa é a ação monetária que ocorre pelo lado do Banco Central e as políticas do Banco Central.
Essa é a separação. Fiscal é governo ou tesouro, arrecadação e gasto, tributo e gasto efetivo, e monetário é tudo que o Banco Central faz em termos de política para manter estabilidade de preço. Essa é a diferença. Claro que as duas coisas não se confundem, mas elas muitas vezes se sobrepõem, se solapam, porque o fiscal impacta o monetário. Por exemplo, se o governo gasta demais, como eu acabei de falar, o governo gastando demais, um gasto deficitário vai impactar M1, M2, que vai ter reflexo na inflação, que vai fazer com que o Banco Central tenha que elevar mais os juros para atingir estabilidade de preços. Então, tudo tem interdependência e reflexos. Então, não existe, acho que eu já falei sobre isso, não existe uma independência completa entre Banco Central e Tesouro. Simplesmente não existe. Pode ter uma blindagem maior de interferência política na gestão, para não ocorrer o que hoje acontece na Turquia, onde o presidente lá, o Erdogan, demite banqueiro central a cada mês. Isso é realmente muito ruim para a confiança do mercado na moeda do país. Aqui, ó. De FJ Santos. Com tanta emissão de dólar, por que o ouro não se valoriza? Porque a taxa de juro real não tem caído ainda mais. Então, olhem sempre a taxa de juro real, vou colocar um vídeo aqui sobre isso também. Então, não é apenas o Fed comprando ativo que vai automaticamente depreciar o dólar e fazer com que o ouro suba de preço. Não é uma relação mecânica assim. Aqui do RGC Campos. Pense em alguma outra cripto para o longo prazo? Eu diria que você pode apostar em várias, Ethereum sempre é uma, mas como eu digo, o Bitcoin para mim não tem concorrência. Ao que ele se propõe a fazer, de ser um ouro digital, um dinheiro para a internet, para mim não tem concorrência, mas Ethereum pode subir bastante ainda de preço, muita inovação ocorre dentro do Ethereum, mas para mim não é um porto seguro em termos de criptoativo, em termos de uma criptomoeda, apenas o Bitcoin é. Aqui do Edson. Edson Wessler Jr. Por que alguns dizem que a inflação é necessária para o crescimento da economia? Pois então, essa é uma pergunta importante, muito debatida, e tem uma série de falácias na minha opinião. Eu vou tentar lembrar de todas bem rápido. A primeira falácia é que nós precisamos de uma economia que tem uma massa monetária crescente para dar conta de mais transações. Tem dois problemas com essa afirmação. A primeira afirmação é que essa é uma visão que decorre do problema da divisibilidade do dinheiro. Como o dinheiro não é plenamente divisível, o nosso dinheiro atual, você não conseguiria dar conta de mais transações sem colocar mais moeda em circulação, mais papel moeda, ou mais coisa, ou mais barra de ouro, por exemplo, no passado. Claro que hoje, com papel moeda, você pode escrever qualquer coisa na face, então isso até facilita. Mas no passado, quando era um padrão monetário baseado em ouro, padrão metálico, em ouro e em prata, a divisibilidade dessas mercadorias era um problema mesmo. Por isso que diziam, esse é um dos motivos que diziam também que é preciso ter mais oferta monetária para dar conta de mais transações. Mas quando isso não é um problema, quando migramos para um sistema digital ou até de papel moeda que é possível escrever qualquer coisa, esse argumento cai por terra. Outro argumento é que a inflação é necessária porque se o preço não aumentar, os produtores vão vender menos e com isso não vão ter lucro, então a gente precisa de preços crescentes para a atividade econômica seguir girando. E para mim aí um problema crucial que peca ao não entender que uma empresa prospera, e qualquer indivíduo prospera, não apenas com preços das suas vendas ou preço unitário dos seus produtos cada vez mais altos, mas sim por conta da diferença entre receita e custo. Então, se o preço unitário do meu produto cair, mas o custo unitário do meu produto também cair, significa que esse diferencial ainda é positivo. Portanto, há lucro. E é lucro o que precisa para uma empresa prosperar e seguir sobrevivendo ao longo dos anos. Então, lucratividade é o que importa para o crescimento da economia e não preços crescentes. É nesse sentido que a inflação não é um problema. Outro argumento que normalmente acontece é que
os humanos estão acostumados com os preços em alta, então eles não conseguiriam se adaptar com uma moeda deflacionária, uma moeda que se aprecia em poder de compra, como o Bitcoin, por exemplo. Então, os humanos não admitiriam ter o seu salário reduzido, ou os credores teriam um problema os devedores teriam um problema para pagar uma dívida que cresce em poder de compra, ou seja, a dívida vai valendo cada vez mais, ao contrário da inflação, onde o devedor é beneficiado porque a dívida vale menos. O primeiro argumento sobre indivíduos. Da mesma forma que indivíduos podem se adaptar a um cenário inflacionário, altamente inflacionário ou hiperinflacionário, com o artifício da correção monetária ou indexação, nós poderíamos também se adaptar a um cenário de deflação, onde pouco a pouco o nosso salário, talvez, pode até nominalmente ser menos, mas em termos reais vai ter um poder de compra menor. E aqueles que dizem que isso é impossível de acontecer, eu discordo. Primeiro, nós nunca nem permitimos que isso pudesse acontecer de fato, de forma saudável e não uma deflação repentina, como foi o caso lá de 29, que eu já vou falar sobre isso. Então esse é, para mim, um argumento falacioso. Voltando antes também sobre a lucratividade, nós hoje já temos várias indústrias que vivem numa realidade deflacionária. Indústria de TI, computação, informática, dados, internet, é já uma realidade deflacionária onde ano após ano vendem computadores cada vez mais potentes, ou seja, preço caiu, e conseguem perdurar tendo lucratividade. Então a deflação não é problema para nenhuma empresa prosperar e nem para indivíduos. E por fim, o último argumento, esse dos devedores e credores, que seria um problema para o repagamento de dívidas. Olha, da mesma forma que no Brasil a gente já está acostumado com correção monetária para uma moeda que perde poder de compra, a gente também poderia ter a correção monetária para uma moeda que ganha poder de compra, que se aprecia, que é deflacionária. Então, para mim, não há nenhum impeditivo teórico para uma economia funcionar com base numa moeda deflacionária. Como também não há nenhuma validade teórica que diz que nós precisamos de uma economia, uma moeda inflacionária para que ela siga prosperando. Não, simplesmente não há. Portanto, inflação não é pré-condição para crescimento econômico, assim como deflação não é empecilho para crescimento econômico. E por fim, o argumento final é: a gente tem crescimento econômico, significa maior abundância de bens, mais produtividade, o que por definição é deflacionário. Por que então que a gente precisa frustrar essa deflação benéfica da economia e precisamos inflacionar a oferta monetária para ter inflação de preços? Não há essa necessidade. Então, o crescimento econômico, por definição, ele é deflacionário, significa mais bens e serviços, uma economia muito mais produtiva. O último argumento, sempre que eu dou essas puxadas de ar, eu lembro do Fernando Upur, que me sacaneia e fez um meme comigo com essa puxando ar. Mas enfim, vou seguir puxando ar porque eu vou falando e esqueço de respirar. Mas enfim, o problema da deflação, ele está muito ligado à deflação, essa sim, nociva, que aconteceu depois da grande crise de 29, em que ali entramos num período de depressão econômica, porque essa foi uma deflação onde houve destruição da massa monetária. Se vocês analisarem aqui base monetária, ou M1, M2 dos Estados Unidos, lá no período da Grande Depressão, pós-crash 29 e Grande Depressão, vocês verão que M2 caiu, houve uma contração monetária. E por que houve essa contração monetária? Porque previamente houve uma brutal expansão monetária. E aí veio o crash, veio o boom, depois do boom econômico, do crash da bolsa, aquela expansão monetária, ela carrega consigo as sementes da sua própria destruição. E aí o passo seguinte é a contração monetária. E aí que entra o problema de Keynes, porque ele identifica aí nesse ponto a contração monetária, portanto a deflação, como o problema. Aí está a causa do problema. Quando na verdade essa contração é consequência da expansão. Essa é a grande crítica, uma das grandes críticas do Hayek contra o Keynes, em toda a prescrição de como combater um período de depressão econômica e tudo mais. Então, sim,
essa contração econômica que gera a deflação, desta forma que foi em 29, depois até 33, essa acaba sendo nociva, mas ela tem como causa a expansão prévia, e não a contração em si, que ela não surge do nada. Ah, agora simplesmente os bancos vão contrair a oferta monetária. Pum! Não é assim que funciona. Então, eu espero que eu tenha respondido tudo. Vamos lá, que eu já estou com 55 minutos e eu quero responder todas. Vamos lá. Aqui, boa, do Reto Neto. Ainda está posicionado em urânio? Qual indicador acompanhar para saber quando sair do papel? Sim, ainda estou posicionado em urânio e ainda é um setor que ele é muito volátil. Quem investe em urânio sabe que é mais volátil do que o Bitcoin, por exemplo. Então, tenham isso em mente. Olha a ação da CCJ, ela é bem volátil. Estou posicionado, para mim ainda é um mercado que tem muito para andar. E talvez assim, um indicador para acompanhar quando sair, eu acho que sinais de mercado, quando realmente virar um investimento óbvio, onde tem muita gente investindo, olhar o preço do papel, se subir demais, alcançar patamares recordes, por exemplo, o CCJ está ainda 70% abaixo do que foi a máxima lá em 2007, se eu não estou enganado. Então acho que esses são alguns indicadores. E claro, acompanhar aqui o canal e acompanhar principalmente Marcelo Lopes, que é a grande referência desse mercado. Aqui tem uma pergunta bacana, bem provocativa, e eu vou responder, não vou fugir dela, da Cleiane Lima, acho que é Cleiane Lima, perguntando o seguinte: ainda orgulhoso de Paulo Guedes, bolsominion? Pois então, vou responder essa pergunta provocativa e acusativa, de me chamando de bolsominion, que eu não sou, mas eu vi que algumas pessoas compartilharam um post meu antigo, de abril de 2019, onde eu diria que em algum momento a nação agradeceria por tudo que Paulo Guedes e sua equipe estão fazendo, que eles são verdadeiros heróis. Esse foi o meu tweet. E eu ainda mantenho essa avaliação para várias pessoas que passaram pela equipe econômica, muitas saíram, e continuo achando eles realmente verdadeiros heróis, porque são pessoas que abriram mão de situações muito mais tranquilas e lucrativas na iniciativa privada para tentar contribuir com a nação e conseguiram fazer alguma coisa lá dentro, sim, podem ter certeza, tem vários avanços, mas não conseguiram fazer tudo e o sistema, como eu digo, é bruto, então para mim sim, continuo orgulhoso de muitas pessoas da equipe do Paulo Guedes. Porém, quando a gente fala do Paulo Guedes, quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe das minhas críticas recorrentes. E que eu comecei a fazer lá em novembro de 2019, bem depois desse tweet, quando eu percebi que a política monetária, política econômica do Paulo Guedes estava equivocada e indo para um rumo muito arriscado, que infelizmente acabou se tornando realidade. Então sim, acho que muita coisa boa foi feita, mas também muita coisa errada foi feita e discordo de muitas das políticas do Paulo Guedes, que eu já cansei de falar aqui do canal, mas da equipe dele, onde tenho muitos amigos, a maior parte já saiu, sim, são verdadeiros heróis. Matheus Bam, com seu conhecimento, apenas 100 mil reais, imagino, 100 filhos, diversificaria ou comprava tudo de BTC? Eu faria o seguinte, eu diversificaria alguma coisa, claro, porque se é apenas 100 mil que você tem, depende da sua necessidade, em algum momento a vida pode fazer uma chamada de margem de capital, né, por conta de problema de saúde, alguma necessidade financeira, enfim. Então é importante ter algo mais seguro, como talvez uma espécie de reserva de emergência. Mas botaria bastante em BTC, talvez, e me programaria para ter filhos, porque esse é o sentido da vida, então faça investimento, trabalhe e tenha filhos também, porque filho é investimento. Não encarem filhos apenas como custo e como bocas para serem alimentadas. Encarem filhos como investimento, como pessoas pensantes, capacitadas, produtivas, com enorme potencial e que vão crescer e poder produzir e agregar muito valor para a humanidade. É dessa forma que tem que pensar em filhos. Mais perguntas aqui. Qual o risco
a China apresenta ao investidor de TSMC. TSMC é Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, uma empresa de semicondutores de Taiwan. E a verdade é que esse é um risco constante, é o risco geopolítico da região. A empresa está sediada lá, é a principal empresa de semicondutores do planeta. Ela já anunciou investimento em fábricas no Arizona, nos Estados Unidos e no Japão também, mas a maior parte da produção dela está em Taiwan. Cara, o que a gente pode imaginar? Poxa, a China entrar lá e tiver um conflito bélico, anexar o país, cara, não tenho a menor ideia, mas é um risco sim, não tenha dúvida. Difícil quantificar esse risco. Aqui do Márcio Martins. Por que a moeda inflacionada não recupera seu poder de compra? Porque para ela recuperar o poder de compra, ela teria que ser deflacionada. Ou seja, a oferta monetária que está aumentando teria que contrair, como aconteceu lá em 1931, 2, 3, nos Estados Unidos, onde houve a contração da oferta monetária e o dólar se apreciou. Ele ganhou o poder de compra. Mas esse processo também pode ser traumático enquanto ele está ocorrendo na magnitude que foi lá na depressão, não num processo mais tranquilo e paulatino. Mas teria que acontecer isso. Uma postura e uma meta do Banco Central de realmente apreciar a moeda. Agora não é meta de inflação, agora é meta de deflação. Vamos buscar uma moeda que vai recuperar seu poder de compra. Precisaríamos disso. Vocês acham que isso vai acontecer? Não, não vai. Aqui do Stud Glay 18. Depois tem mais, essa e mais duas. E eu vou acabar que já temos 1 hora, vamos lá. Tirando a corrupção, quais foram os erros do Lula na economia, de acordo com sua opinião? Boa pergunta. Em termos macroeconômicos, o que teve de acerto? A partir de 2003, quando ele tomou o poder, com Henrique Meirelles e Palocci, mantiveram-se na rota de superávit primário, controlaram a taxa de juros para buscar apreciar a taxa de câmbio, então conseguiram conter a taxa de câmbio e o dólar foi voltando paulatinamente. Que mais? Não desfizeram as coisas boas dos governos anteriores, todo o saneamento dos bancos estaduais e também privados que houve até 2001, se eu não me engano, com o PROER e o PROES. Esses foram os principais acertos. Muito importante, melhoraram muito o perfil da dívida pública, especialmente ao quitar a dívida externa praticamente na sua totalidade. Todo mundo deve se lembrar de 2008, o Lula quitando a dívida com o FMI, Fundo Monetário Internacional. A gente acabou ganhando o selo de grau de investimento pela primeira vez, lá em 2008. Aí veio a grande crise financeira. E aí que começaram os problemas efetivamente em termos de política econômica, onde depois da crise financeira entrou o keynesianismo, contudo, usando BNDES para emprestar demais, com uma série de medidas, já naquela época criativas, onde um desembolso que seria um desembolso fiscal era, na verdade, considerado um empréstimo por BNDES, e o BNDES que fazia o gasto fiscal, emprestando para empresas, para investimentos de vários setores ou empresas públicas. E é ali que começou realmente a degringolada em termos de política econômica. Muito mais gasto fiscal, utilizando criatividade na contabilidade desse gasto, utilizando bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa, BRB, BNB, enfim, os bancos estaduais. E aí depois, eu acho que, bom, falando de Lula apenas, acho que aí foi realmente, Lula plantou as sementes para a piora depois, quando já entrou entrou Dilma no poder, e ela já não tinha muito mais o que fazer, e ela acabou até agravando essas políticas, e aí com muito mais interferência microeconômica, congelamento de tarifa de energia elétrica, querendo controlar a Petrobras, juros mais subsidiados ainda. Aí foi realmente um caos total. Mas eu diria que esses foram erros principais. Mais duas perguntas e eu encerro, já temos 1 hora e 5 minutos. Se Lula for eleito em 2022, quem você acredita que seria escolhido como ministro da Fazenda? Não tenho a menor ideia. E eu só esperaria que não fosse os mais keynesianos xiitas, tipo
esse até marxista é porque ele mesmo admite, o tipo um Arno Agostinho da vida, Nelson Barbosa, espero que não seja alguém como ele. Vamos ver, se for alguém mais sensato, talvez não seja uma catástrofe. Mas enfim, não vamos nem pensar agora em eleições 2022 e não sei quem seria o ministro da Fazenda. Muito bem, última pergunta. A única forma de acabar com o BTC é contendo a mineração? Haverá complô entre países para isso? Pois bem, isso pode acontecer e esse é um risco atual em termos de agenda de mudança de clima, de combate a consumo energético. Pode dizer, quer saber, o Bitcoin gasta muita energia, agora está proibido ou esse é o limite máximo que vão poder minerar de Bitcoin. Qual seria o efeito disso? Cairia a força computacional, porque teriam que desligar algumas máquinas, possivelmente. Geraria prejuízos para alguns mineradores, possivelmente. Isso faria com que a rede ficasse mais lenta e, portanto, depois de algum período breve, 2016 blocos, a rede iria recalculando a dificuldade de mineração para ajustar ela em um novo patamar para regularizar novamente a lucratividade da mineração. Essa é a grande mágica, por assim dizer, do mecanismo de dificuldade da mineração. O ajuste de dificuldade de mineração que é dinâmico. Então, se cair muito a força computacional para consumir menos energia, por qualquer que seja o motivo, a rede vai se ajustar em um novo patamar, em um novo nível de força computacional, não importa qual ele seja. Portanto, mesmo que haja um complô para tentar banir ou obstruir o avanço da mineração de Bitcoin, ela vai seguir prosperando em qualquer nível de força computacional. Então, para mim, essa é a resposta. E acabo por aqui porque ficamos já 1 hora e 6 minutos. Deixa eu ver se entrou finalmente aqui o GitHub, mas eu acho que não. Entrou, finalmente. Aqui temos GitHub do Bitcoin. Está aqui, então quem quiser copiar os códigos, eles estão aqui. Basta copiar e criar o seu próprio Bitcoin. E se tiver algum preço de mercado, parabéns, você conseguiu fazer um novo projeto. Fico por aqui, volto no próximo vídeo que eu não sei quando será, espero que tenham gostado desse e bom domingo para todo mundo. E não se esqueça novamente do Black Friday, eu já tinha esquecido, Black Friday, Follow the Money, plano anual com 20% de desconto, link na descrição do vídeo. Valeu pessoal, bom domingo. Cansei. 7 horas e 10 minutos da noite, num sábado, mas ficou bacana, acho que deu para responder várias perguntas e esclarecer algumas questões novas de economia, investimento e mercados. Valeu pessoal!